Eu fiz o primeiro vídeo sobre essa investigação, porém até então as motivações do crime não haviam sido elucidadas, mas agora nós temos muito mais detalhes do que de fato aconteceu com a Melissa Campos dentro daquela sala de aula, onde ela acabou tendo sua vida tirada de forma brutal, e agora nós temos também a motivação do crime. Recapitulando rapidamente, no dia 8 de maio de 2025, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, uma sala de aula foi palco de um ato brutal por parte de um aluno de 14 anos. Isso chocou a cidade, o estado e o país inteiro. A Melissa Campos, uma adolescente de 14 anos, teve a sua vida tirada dentro de uma sala de aula do Colégio Livre Aprender, uma escola particular no bairro Universitário. O autor do crime foram 2 colegas de classe da Melissa Campos, que também tem 14 anos. E hoje nós vamos reconstituir os fatos confirmados do caso para entender o que de fato aconteceu naquele dia, que deveria ser mais um dia e também um local de aprendizado e segurança para alunos e professores, mas que infelizmente foi vítima de um ato brutal, com uma motivação terrível que eu vou esclarecer para vocês hoje. Agora, para entender o que aconteceu e já entrar no dia dos fatos, nós precisamos voltar ao dia 8 de maio de 2025, uma quinta-feira que era para ser comum na cidade de Uberaba. Essa cidade tem cerca de 340 habitantes e fica localizada no Triângulo Mineiro. O colégio onde tudo aconteceu se chama Livre Aprender e fica localizado na Avenida Afrânio de Azevedo, no bairro Universitário. Essa é uma instituição particular bem conhecida na região e ao final da manhã naquele dia, durante uma aula do 9º ano, a rotina comum ali do colégio foi interrompida por uma tragédia acontecendo dentro de uma sala de aula. Uma tragédia motivada por 2 adolescentes extremamente perturbados. A Melissa Campos era filha do coordenador pedagógico daquele colégio e ela tinha apenas 14 anos. Bom, no dia dos fatos, ela estava sentada na sua carteira, na sala de aula, quando, de repente, ela foi atacada por um colega de classe que tem a mesma idade que ela. Esse menino que realizou o ataque era um menino introspectivo, de acordo com alguns relatos, estava sempre quieto e sozinho e parecia até meio depressivo, de acordo com alguns relatos que a imprensa teve acesso. Inclusive nas aulas de educação física, ele sempre usava uma blusa de moletom e capuz. Já a Melissa Campos era o extremo oposto, uma menina com muita luz, ela era muito simpática, muito alegre, tinha amigos, acolhia os novos colegas de classe que chegavam no colégio. Ela era também muito estudiosa e até onde foi levantado, eles não tinham nenhuma desavença. Inclusive, a tia da Melissa deu uma entrevista recentemente e falou que um dos envolvidos era amigo de infância da Melissa. A conhecia desde a infância e a família também se conhecia porque frequentam a mesma igreja. Aparentemente não eram amigos muito próximos, mas eram conhecidos que praticamente cresceram ali juntos no colégio e no convívio na igreja. Segundo relatos confirmados, o adolescente se aproximou da Melissa, entregou uma folha de papel com algo escrito e em seguida desferiu golpes com objeto cortante. Inicialmente foi relatado que ele teria agido sozinho, que ele teria usado uma tesoura para atacar a Melissa, mas agora foi confirmado que ele teve um cúmplice e que na verdade ele usou uma faca. E não foi apenas um golpe, foram 3 golpes pérfuro-cortantes na região do tórax. E conforme eu falei para vocês, havia sido alegado que ele havia agido sozinho, mas agora foi descoberto que ele contou com a ajuda de outro adolescente de 14 anos para planejar este crime e depois fugir do local. A violência desse ataque chocou todos os alunos presentes. Todo mundo entrou em pânico ali na sala de aula, todos buscaram ajuda imediatamente. O pai da Melissa, que é um funcionário do colégio, foi um dos primeiros a tentar socorrê-la, então ele foi correndo para lá, tentou socorrer a sua filha, ele tentou estancar o sangramento com uma camiseta, inclusive ficou tudo gravado, porque naquela sala de aula tem câmeras de segurança, então tudo isso foi gravado, claro que não foi demonstrado na mídia, mas um professor que também é acadêmico do 10º período de medicina prestou os primeiros socorros no local enquanto o SAMU era acionado, e apesar de todos os esforços que foram incansáveis da equipe médica que tentou reanimar a Melissa,
ela não resistiu aos ferimentos e teve sua morte confirmada ainda na sala de aula. Então foi tudo muito rápido e não deu tempo de socorrê-la, infelizmente. O corpo dela foi encaminhado ao posto médico legal de Uberaba para exames periciais para ajudar a esclarecer as circunstâncias exatas aqui do crime. Enquanto acontecia todo esse caos para socorrer a Melissa, os dois adolescentes pegaram suas mochilas e fugiram do local. Um conseguiu fugir do colégio pulando o muro e outro não. Esse que desferiu os golpes, ele conseguiu fugir e ele foi localizado no final da tarde do mesmo dia, por volta das 5 horas da tarde. E ele foi localizado pela patrulha rural da Polícia Militar. Ele estava em uma estrada que liga Uberaba aos distritos industriais e ele andou pelo menos 5 quilômetros até ser localizado pela polícia. E é dito que ele não esboçou nenhuma reação ao ser abordado. Ele também falou onde estava a arma do crime e ele relatou que durante o trajeto ele cravou essa faca em uma árvore e posteriormente o objeto foi localizado onde ele falou que estava. Esse adolescente foi levado à delegacia de plantão da Polícia Civil, acompanhado do seu responsável legal e também de advogados, onde ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esse adolescente tem 14 anos, então não é nenhum crime que ele cometeu de acordo com a lei, é um delito. A motivação do crime até então era desconhecida, mas a maior suspeita inicial era que ele teria agido por supostamente ser vítima de bullying, não que isso justificasse, mesmo que ele fosse, né? Mas isso é o que foi alegado inicialmente, mas foi negado posteriormente. E sabe qual é de fato o motivo do crime que ele cometeu? Ele mesmo relatou que é inveja. Então o autor dos golpes nutria inveja pela vítima. A inveja é um sentimento horrível, extremamente destrutivo, e ele nutria esse sentimento terrível contra a Melissa, e era algo tão forte que fez com que ele tirasse a sua vida. Ou seja, a Melissa nunca cometeu bullying contra esse menino e nem contra ninguém. Ela era uma menina extremamente carinhosa, mas ele tinha inveja dela, exatamente por ela ser feliz. E por isso ele decidiu que deveria acabar com a vida dela. Ele narrou para um policial que o capturou que sentia inveja por ela simbolizar uma alegria que ele não tinha. Então ela era a materialização da alegria que esse menino não consegue sentir. A Melissa também não mantinha nenhuma inimizade com esses meninos que planejaram a sua morte. E tudo isso foi planejado. Acontece que o seguinte, esses dois adolescentes tinham um plano que saía principalmente da cabeça do adolescente que desferiu os golpes. Mas é alegado que a vítima foi escolhida no dia dos fatos. Então, eles não tinham uma lista de alunos que eles queriam matar, uma lista de pessoas que eles planejavam tirar a vida. Eles tinham apenas a vontade de fazer isso e escolheram a Melissa, de acordo com esse rapaz, por inveja. Bom, voltando ao dia dos acontecimentos, para eu falar agora para vocês o que de fato aconteceu, o que foi esclarecido posteriormente, é dito que esses dois adolescentes criminosos sentaram próximos a Melissa naquele dia e eles ficaram trocando entre eles um papel. Lembra que foi falado sobre um papel onde tinha algumas coisas escritas? Então, eles ficaram trocando esse papel, mandava para um, depois mandava para outro e aparentemente ali estava o planejamento do ato. Depois o autor dos golpes se aproximou da Melissa e entregou a ela uma folha de papel. Muito foi especulado do que estava escrito nessa folha e aparentemente era uma sentença de morte. Estava escrito assim no título, sentença, bem em cima assim da folha. E tinha também os detalhes de como seria a execução do crime. Ali estava escrito que o crime seria cometido por estrangulamento, mas não foi o caso, ele usou uma faca. Ela acabou então sendo atingida com uma faca por um desses adolescentes e ela sequer teve tempo de ler ou entender o que estava acontecendo. Ele entregou a folha de caderno para ela e logo em seguida já desferiu o golpe, foi tudo muito rápido. Logo após o ataque, o adolescente que desferiu os golpes correu e o outro correu atrás, mas o que estava mais atrás foi interceptado por uma funcionária do colégio, que mandou que ele voltasse para a sala de aula. Ou seja, eles tinham o plano do crime, tinham o plano de fuga, mas apenas um adolescente, o que desferiu os golpes, conseguiu fugir do colégio, e o outro teve que voltar para a sala de aula. Ambos foram apreendidos, um no dia do ataque e o outro 2 dias depois, e eles estão internados provisoriamente. E eu já adianto aqui para vocês que a pena máxima que esses dois adolescentes cruéis vão receber é de no máximo 3 anos de internação. É a pena máxima que eles podem pegar, porque eles são menores de idade, então daqui 3 anos ou até antes disso,
eles estarão soltos novamente, convivendo com pessoas normais. A polícia também descartou a possibilidade de outros ataques baseado na suposta lista de vítimas, porque foi noticiado, né, foi suposto que havia essa lista de vítimas, mas essa lista, segundo a polícia, não existe, e eles falaram que a vítima, a Melissa, foi escolhida no dia do ato, e foi um tanto quanto aleatório, mas a única motivação seria inveja. Também foi negado pela investigação que os adolescentes faziam parte de um grupo que tinha essa lista de pessoas que seriam executadas. É dito que eles não faziam parte de nenhum grupo, ou seja, isso seria mentira, segundo a polícia. E informaram também que a comunidade local e escolar estão seguras e podem voltar às suas rotinas normalmente. Mas claro que os alunos desse colégio estão contando com acompanhamento psicológico para lidar com essa situação de trauma. Bom, quanto à família da Melissa, eles estão devastados e eles divulgaram uma nota após os investigadores apontarem inveja como principal hipótese de motivação do crime. Eles disseram o seguinte, abre aspas, lamentamos que não seja dado ao bárbaro crime ocorrido o nome correto. Reforçamos nossa convicção de que o crime ocorrido merece sim a alcunha de feminicídio e não foi motivado por simples inveja. Nós, familiares da Mel, cansados da luta, quando deveríamos estar vivendo o luto, cessaremos as divulgações, porém não sem antes manifestar nossa inconformidade com o abafamento do tema da misoginia, fecha aspas. Na mesma publicação, a família seguiu dizendo que sabem que os culpados, quer respondam por ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado ou por feminicídio, receberão a mesma pena, ou seja, 3 anos no máximo de internação. Mas eles falam que a questão não é jurídica, é uma questão social e que enquanto esse assunto não for enfrentado, meninas continuarão enfrentando medo, fecha aspas. Então eles acreditam que a Melissa pode ter tido a vida tirada por misoginia. Eles também falaram que quando a felicidade de uma mulher é suficiente para suscitar tamanho ódio a um homem, não há como negar o envolvimento de misoginia. Mas conforme eu relatei para vocês, o delegado descartou misoginia e afirmou que o crime teve uma motivação banal de inveja. Bom, esse é o caso da Melissa Campos, um caso extremamente triste, cruel, mas como foi cometido por um menor de idade, ele vai receber uma pena mínima, 3 anos passa voando, que são 3 anos, né? Logo menos está na rua novamente, o que é extremamente preocupante, né? Nós nem vamos saber quem são esses 2 adolescentes criminosos que cometeram esse ato bárbaro dentro de uma sala de aula, porque não serão veiculadas fotos deles, nós não saberemos, então amanhã ele pode ser o meu ou o seu vizinho e nossos filhos ou então familiares terem que conviver com eles de alguma forma, ou nós mesmos teremos que talvez conviver com essas pessoas. Bom pessoal, esse é o caso de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.